Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você que nos escuta aí do outro lado. Estamos mais uma semana aqui na UniFM 107.9 com o Ineditados. Depois de uma semana chuvosa aí que a gente quase virou sapo, jacaré, ou para ficar no tema do programa de hoje, talvez a gente tivesse virado plesiosauros, né? Hoje a gente vai conversar sobre o Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados. Estamos aqui com o Flávio Preto e o Leonardo Kerber, que são paleontólogos do CAPA. E antes de chamar eles, vou falar um pouquinho na Feira do Livro, que está acontecendo ainda durante essa semana, que promete sol. Então, acho que vai ser uma semana mais auspiciosa aí para os nossos feirantes. Visitem a livraria da UFSM, que está lá com banca. A banca tem promoções, tem 20% de desconto. E acima de determinados valores, você ganha brindes. Então, você escolhe um livro dos que estiverem disponíveis acima de R$50. Acima de R$150 tem bloquinho, tem bottom, e acima de R$200, além desses brindes, ainda tem eco bag. Então, fale lá com as meninas, procure a Karen, a Paty, os outros colaboradores que vão estar lá em determinados dias e garanta o seu desconto e os seus brindes. Agora, então, vamos falar sobre o Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados. Tanto o Flávio quanto o Leonardo são paleontólogos do CAPA, que é o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, né? Então, como é que vocês dois chegaram lá? Se apresentem contando um pouquinho de como é que essa formação de vocês fez com que hoje vocês sejam paleontólogos no Brasil e desenvolvam com sucesso esse caminho, né? Vamos começar pelo Flávio, pode ser? Claro. Bem-vindos, então. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde para o pessoal que está ouvindo a gente. Então, eu sou o Flávio Preto, sou um dos paleontólogos do CAPA, né? O CAPA é o nosso Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica. Ele é parte da UFSM, né? Parte do Centro de Ciências Naturais e Exatas aí já desde 2013. E, bom, ser paleontólogo no Brasil é uma coisa que já vem de algum tempo, mas desde, quem sabe, a metade dos anos 90 ganhou um impulso bastante grande, né? A gente tem uma geração nova de paleontólogos que vem se renovando com Parque dos Dinossauros teve alguma coisa a ver com isso ou não? Com certeza, né, Jéssica? Eu, por exemplo, sou paleontólogo desde os meus 6 anos, né? Sim. Quando saiu o Parque dos Dinossauros, eu estava lá já consumindo conteúdo desde sempre. A minha filha também, quando viu a primeira vez, ela viu o Parque dos Dinossauros, o 1, nós sentamos para ver junto com ela, porque é um filme que, por incrível que pareça, não ficou datado. Até os efeitos especiais dele ainda são bons, né? E no término do filme, ela estava suspirando, escorrendo lágrimas, assim, porque ela dizia, que pena que isso não existe. Cara, a destruição eu deixo de lado. Mas ela queria muito um Parque dos Dinossauros, né? Pois o Parque dos Dinossauros é uma coisa quase que revolucionária, assim, porque é interessante que filmes como o Parque dos Dinossauros trouxeram muitas perguntas que às vezes os paleontólogos não faziam, né? Que cor que tem o olho de um dinossauro, que velocidade que um tiranossauro podia correr. Teve uma série de estudos paleontológicos que foram desenvolvidos durante que apoiaram essas primeiras instalações do filme, assim, o primeiro e o segundo, né, que tiveram bastante apoio de paleontólogos. E é interessante porque a paleontologia é uma dessas áreas da ciência que cativa muitas pessoas, né? Tem uma frase que eu nunca lembro nunca lembro a quem atribuir ela. Eu não lembro se ela foi do Carl Sagan ou se foi do Stephen Jay Gould, que foram grandes divulgadores da ciência, que falavam que existem 2 ciências que são porta de entrada para o mundo de todas as outras ciências. Elas são a paleontologia e a astronomia. Acho que em algum momento ali na infância, todas as crianças ou querem ser paleontólogas ou astronautas, né? E talvez algumas nunca cresçam e se tornem paleontólogas quando ficam adultas. E agora, passando para o Leonardo, também nos conta como é que foi a tua formação, como é que vocês também
se encontram hoje, enquanto paleontólogos aqui da UFSM, e podendo, como um outro entrevistado nosso, o diretor do CCNE, falou em programa passado, vocês recebem orientados no CAPA, ele também serve para iniciação científica, é um espaço de divulgação, mas também um espaço de aprendizado. Como é que vocês têm essas dinâmicas? Boa tarde, Jéssica. Então, boa tarde a tarde. todos os ouvintes. Isso mesmo, a gente costuma dizer que o CAPA, para nós, ele funciona como uma escola de paleontologia também, né? Então, além de desenvolver a pesquisa na região, né, de coletar fósseis, estudar esses fósseis e apresentar eles para a comunidade científica, a gente tem uma missão, né, de trazer esse conhecimento para a comunidade, em geral, através da extensão, e também de formar, né, novos estudantes, né, principalmente em nível a gente atua mais em nível de pós-graduação, né, em nível de mestrado, doutorado, né, mas também trabalha com estudantes de graduação da nossa instituição e de outras instituições, né, do Brasil que gostariam de aprender um pouco mais através de algum estágio, alguma coisa assim, né? Então a gente trabalha nesse sentido de coletar os fósseis da região, né, estudar eles, né, mas um dos nossos focos principais é formar novos paleontólogos. Como o Flávio falou, né, principalmente a partir dos anos 90, a gente teve um grande aumento, né, na quantidade de paleontólogos, de escolas de paleontologia no Brasil, né? E para a gente avançar cientificamente ao longo do tempo, a gente precisa que isso seja algo constante. A gente não pode ter falhas, digamos assim, falhas que eu digo assim, momentos que a ciência deixa de ter profissionais. A gente precisa que isso seja constante ao longo do tempo. Então, por isso que é importante estar sempre formando novas pessoas que vão dar continuidade ao trabalho de pessoas que já realizaram seu trabalho, de pessoas que estão realizando, né? Então, é importante que no futuro novas pessoas venham a continuar esse trabalho. Vocês realizam também escavações aqui na região, né? Obviamente. Como é que essa experiência é possível que os alunos acompanhem, acredito, né? Sejam... acompanhem com determinada orientação, claro, com determinada supervisão. Como é que são feitas essas incursões? Na verdade, no CAPA, a gente, como política informal, vamos dizer assim, nós dividimos todas as atividades do centro entre todas as pessoas que lá trabalham. Para ter bem uma noção integrada. Exatamente. Né? Como é uma escola de paleontologia, como a gente quer formar os novos paleontólogos, a nova geração de paleontólogos, a gente quer formar profissionais completos. Então, a gente precisa que os nossos estudantes conheçam a rotina de campo, como se faz para ir até um afloramento, como se encontra um fóssil, como se coleta um fóssil sem danificar ele, quais são os passos importantes para tu fazer isso dentro de todas as normas legais e também respeitando todos os procedimentos da profissão. E também como processar esse material no laboratório até estudar. Então, a formação que os nossos estudantes passam no CAPA, ela não é apenas em livros, ela é uma formação extremamente prática, porque, afinal de contas, é necessário fazer o trabalho. E, além disso, a gente tem uma inserção muito forte na política de extensão da universidade. O CAPA é uma das unidades do CCNE que trabalha diretamente com atendimento ao público, assim como o Jardim Botânico, né? Então, os nossos estudantes também trabalham junto com a comunidade, seja atendendo as pessoas na nossa mostra paleontológica ou mesmo conversando com os donos das propriedades onde se encontram esses sítios fossilíferos. E como é feito esse diálogo com, por exemplo, né, um dono de uma propriedade em que vocês, em alguma forma, estimam que haja algo ali a ser encontrado? Porque eu imagino que se avizinhem as coisas, né? Dependendo de uma determinada espécie encontrada em algum lugar, vocês deduzam que existe uma possibilidade de, num terreno próximo, encontrar outras coisas similares, né? Que façam parte daquele contexto da época. Como é que é feita essa abordagem? Então, para a gente procurar esses fósseis, né, a gente busca o que a gente chama de afloramentos. Afloramentos são pequenas áreas, né, onde aflora a rocha. Por que aflora a rocha? Porque, na verdade, toda a nossa região central, praticamente a região central do Rio Grande do Sul, ela está localizada em cima de rochas que são do período Triássico. Então, que é a chamada Formação Santa Maria, é isso? E a Formação Santa Maria é uma das formações sedimentares que tem fósseis, né? Mas, basicamente, a gente está em cima dessa região. Então, a gente depende de dessas exposições de rocha, né, para procurar os fósseis. Então, normalmente, essas exposições, esses afloramentos, eles estão em barrancos que foram feitos, por exemplo, alguém faz alguma estrada e fica um barranco por ali, né? Ou alguma área que tem uma erosão natural.
Então, normalmente são nessas áreas que a gente procura. Um açude, por exemplo, né? Quando alguém escava para fazer um açude, né? Então, a gente tem que acessar essas pequenas exposições para coletar os fósseis, né? E, normalmente, essas áreas elas estão em propriedades privadas. Então, a abordagem que a gente utiliza, a gente conversa sempre com os produtores, com os proprietários da terra, né? Que a gente vai fazer uma busca ali para procurar fósseis, né? E a gente sempre também trabalha explicando a relevância desses fósseis ficarem na região, né? Como isso contribui para o desenvolvimento não só científico, mas também contribui para o desenvolvimento cultural e social. Temos aí região. os geoparques, né? Agora, afinal de contas, com reconhecimento mundial, né? Exato. Né? Então, hoje, né, uma das missões que o CAPA tem, que a gente gosta muito de ver o resultado, é essa inserção da paleontologia na sociedade. Né? Não só em forma científica, mas que as pessoas possam gerar produtos, né, que envolvam a paleontologia, né, e ser um dos meios de sobrevivência, inclusive, muitas vezes. Né? Porque, como o Flávio comentou antes, a paleontologia ela tem esse poder de chegar nas pessoas. Né? Ela chega de uma maneira muito fácil porque é algo muito curioso. Né? É uma coisa que chama a atenção das pessoas de forma geral, né? Saber que há milhões de anos, né, viveu algum determinado animal ou determinado organismo na região. Eu fiz essa pergunta porque parte da minha formação foi em patrimônio cultural. E eu acho que a questão do dinossauro, a questão paleontológica como um todo, ela acaba sendo mais simpática às pessoas que moram na região e tal, porque dentro do espectro da arqueologia, de outras coisas que são encontradas, como, por exemplo, os objetos que marcam determinadas eras, né? Muitas vezes a terra que está sendo construída, que está sendo mexida, ela precisa ser momentaneamente estagnada naquela produção que está sendo feita, naquela escavação que está sendo feita para construir, seja lá o que for, para que as pessoas tenham tempo, né, que vai lá estudar, tenha tempo de fato, encontrar determinadas partículas muito pequenas, cerâmicas, coisas que... E nesse período, a questão produtiva daquela terra, para quem é o proprietário, fica parada. E muitas vezes a terra eu não sei se o termo correto seria esse, é tipo embargada. A pessoa perde aquela propriedade porque ela passa a ser do Estado. Então, infelizmente, tem muita gente que não comunica o encontrar de alguma coisa, porque fica com medo que a sua propriedade seja recolhida ou ou que a sua construção que está sendo feita ali não consiga evoluir em função disso, né? Sim. Então, é super interessante tu colocar esse tema na pauta, porque é bom até para a gente conversar sobre isso, porque existe muita coisa a ser desmistificada nesse processo, né? Uma das coisas importantes os fósseis, eles são patrimônio. Assim como tu falaste do patrimônio cultural, né? Os fósseis fazem parte não só do patrimônio cultural, mas também do patrimônio natural, histórico do país. Isso significa que os fósseis são do país. Os fósseis, por exemplo, os fósseis que estão no CAPA não são do CAPA. Não são nem da UFSM, os fósseis são do Brasil. O CAPA, ele é um agente que representa o Estado brasileiro para dar salvaguarda a esses fósseis. Nós somos fiéis depositários. Sim. E isso funciona em todas as instâncias em que haja fósseis no Brasil. Nenhuma universidade, nenhuma pessoa pode ser dona de fósseis. Aliás, nenhuma pessoa física pode ter fósseis brasileiros, porque eles têm que estar ao acesso do povo, da população brasileira. Todos os brasileiros são igualmente donos daqueles fósseis, né? Isso significa que eles são de todos e de ninguém ao mesmo tempo. Eles são do nosso coletivo, né? Da nossa nação. E uma das coisas que é importante fazer sempre que se tem uma movimentação de terreno, de terra, numa área que tenha fósseis, assim como com artefatos arqueológicos, a mesma coisa funciona com os fósseis, é necessário tu fazeres um salvamento. A gente não pode simplesmente colocar uma máquina num afloramento e destruir tudo, porque é parte da nossa história. Sim. Não só da história do Brasil, mas da história do mundo. Todas as linhagens de animais vertebrados modernos têm sua origem no período Triássico. Isso é muito importante cientificamente e culturalmente. E o que a gente faz... Somos todos sinodontes, não é? Exatamente, nós somos todos sinodontes, né? De certa maneira, a raiz da nossa própria linhagem está aqui. É muito mais do que só dinossauros, é a origem de tudo, a bem dizer. E isso é muito importante de se preservar.
E, nesse sentido, o CAPA realiza um trabalho muito importante de conscientização com as pessoas e, inclusive, tentando desmistificar essa questão de que paleontologia ela incorre em perda de terra. Normalmente, os fósseis vão ser encontrados em áreas que não são produtivas, em áreas que não são plantadas, porque a gente precisa de área que tenha rocha nua exposta, a rocha é dura, tu não consegue plantar em cima da terra, e normalmente em áreas onde tem erosão ocorrendo. Então, normalmente é na beirada de um açude, é numa área que foi removido terra, então é uma área que normalmente não vai ser plantada. E todo o trabalho que a gente faz no CAPA, ele é movido à base do diálogo com os proprietários. Então, a gente, apesar da lei exigir que esses lugares sejam preservados, no sentido de que eles não sejam destruídos, a gente lida de uma maneira um pouco mais prática nesse sentido. Como nós temos atualmente 3 paleontólogos profissionais no CAPA que ficam na 4ª colônia de segunda a sexta, nós podemos monitorar esses sítios. Então não é necessário tu fechar esses sítios. Claro. E é importante que esses sítios continuem sendo explorados de certa maneira. Se tu não tiveres o gado pastando em cima de um sítio, a gente vai ter ele coberto de mato e logo ele deixa de produzir fósseis. Então a gente cria uma via de mão dupla com os produtores. A gente está lá garantindo que tudo que aparece seja recolhido, seja protegido. A gente sempre presta todos os agradecimentos. Aproveito para agradecer para todas as famílias, se tem alguém aí nos ouvindo, né, que nos permitem acesso. Eles são tão parte das descobertas quanto a gente. E a gente faz com que isso traga um retorno tanto cultural quanto social para as comunidades, né? Tá aí, por exemplo, o nosso querido Geoparque 4ª Colônia, que tá, se tudo der certo, tá quase lá para ser chancelado e que só existe graças a esses fósseis e à interação com a comunidade. E conta um pouco para nós, Leonardo, como é que é o Paleodia, que eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez no ano passado. E eu fiquei positivamente impressionada a partir disso que o Flávio estava falando também, da colaboração, da participação em massa da comunidade, e inclusive com apoios de outras empresas ali da região, dando todo um suporte para que fosse uma tarde mágica quase para as crianças. Assim. Então, quem tem o conhecimento mais científico vai lá ter acesso ao museu, ao conhecimento acadêmico que está lá, mas é uma tarde de diversão para as crianças, inclusive com um dinossauro que falava não, né? Mas um dinossauro que fazia todos os barulhos e caminhava com um movimento mais realista, uma coisa realmente assim de impressionar, né? Sim, é um evento muito legal, né? Esse evento ele já tem sido organizado há alguns anos, né? E ele é organizado pelo CAPA, né? Por integrantes da UFSM, outros integrantes, né? E também por pessoas da região, né? Da 4ª Colônia. Eu vi que tem toda uma sinergia para ele acontecer. Isso, né? E normalmente ele é associado ao Dia das Crianças, né? Porque é um dia simbólico, né? Então, nesse dia, claro, ele depende muito das condições climáticas, né? A gente gosta de realizar ele quando seja um dia de sol, né? Um dia que as pessoas possam desfrutar realmente, né? Então, por isso que às vezes ele oscila um pouco em torno do Dia das Crianças, mas normalmente ele está associado ao dia 12 de outubro. E é um dia, né, muito especial para a gente porque a gente recebe a comunidade. E não só a comunidade, a gente recebe as crianças, né, que acabam gostando muito das atividades que a gente propõe ali. Né? Normalmente a gente faz atividades, né, que simulam um pouco da paleontologia, como uma escavação. Né? A gente coloca eu achei um amor. Um de macacãozinho lá, que eu não sei se não era... filho de algum de vocês, me parece. Talvez, meu filho. Meu filho isso, adora, então, que estava lá vestido de mini paleontólogo. Isso, eles adoram, assim, aí eles fazem uma espécie de uma escavação, né, e a gente sempre coloca alguma réplica, alguma coisa ali, né, para eles escavarem e levarem para casa, né, então é mostrar um pouco do dia a dia do trabalho de paleontólogo, né, e também a gente, normalmente, nesse dia, a gente inaugura alguma parte nova da exposição, a gente coloca algum fóssil novo, né? Então, tem uma série de atividades que são propostas não só para crianças quanto para adultos, né? E ocupa praticamente, né, toda uma tarde, né, de um dia aí de outubro, né? E eu me recordo também que tinha uma feira com os produtores locais, que foi bastante impressionante também, com bastante movimento, né, com bastante adesão, desde pessoas vendendo alimentos da região, né, alimentos tradicionais, pequenos presentes, né, lembranças
que acabam se tornando o souvenir da feira, mesmo que talvez não de forma oficial, né? Mas podendo levar uma lembrança desde coisas feitas ali no crochê, no tricô, né? Então, claro que esse movimento todo traz um público diferente e a comunidade não tem como negar que causa um movimento, né? Que leva para conhecer a cultura local de outras formas também, né? Então, tivemos aqui o professor Flavio, algumas edições atrás também, e esse movimento que a universidade se propõe com a Quarta Colônia, né, de fazer com que a região se desenvolva, mais do que o lugar A ou B, é uma coisa muito apartidária e muito acima de interesses, até dos interesses locais, é o interesse do regional. Né? Então, quem puder e quem nos escuta, quem puder ficar de olho aí nas redes para conhecer ficar de olho na data, né, do próximo Paleodia. Eu acho que ainda não sei, não deve ter ainda uma data. Vai ser por outubro. A gente nunca consegue colocar muito perto a data, muito distante por causa do tempo, né? Meteorológica. A gente tenta fazer o mais perto possível do feriado de 12 de outubro, que é o Dia das Crianças. Mas vamos ficando de olho, então. E agora eu queria passar, então, para a parte do Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, que ocorre na semana que vem, né? Nos dias 15 a 19 de maio de 2023, a 12ª edição. Então, Flávio, conta um pouco para nós como é que começou esse evento. A gente comentava antes que é a segunda vez que Santa Maria cedia, né? Um pouquinho do histórico, um pouquinho de como que o evento foi se estabelecendo, né? Então, esse é o nosso principal evento brasileiro de paleontologia de vertebrados, né? A gente tem várias áreas na paleontologia, né, que são congregadas pela Sociedade Brasileira de Paleontologia, e a gente tem as áreas específicas, no nosso caso a paleontologia de vertebrados, então ela é congregada nesse simpósio, né? Esse simpósio, então, como tu disseste, ele está na 12ª edição. A gente teve a 5ª edição do Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados aqui na UFSM também, foi em 2006. É interessante, foi bem quando eu estava entrando na graduação, por pouco não foi meu primeiro congresso, foi o Simpósio Brasileiro, e a gente está muito feliz de trazer ele de volta, né? O simpósio ele estava, vamos dizer assim, adormecido por conta da questão da pandemia. O nosso plano era ter feito ele em 2020, por razões óbvias não pudemos fazê-lo, e a gente está muito feliz de trazer ele de volta, quase que saindo de novo, assim, para o presencial. Então, a gente vai ter um evento inteiramente presencial, que vai contar com colegas do Brasil inteiro e do exterior. A gente tem uma equipe de palestrantes qualificadíssima. Nós estamos com mais de 150 trabalhos científicos, tanto de estudantes quanto de profissionais, com vários subsimpósios, vários fóruns específicos, né? Desde um fórum específico para o Triássico, que é o nosso carro-chefe da paleontologia do CAPA. A gente vai ter um simpósio específico só sobre paleontologia na Antártica, que vai ser super interessante. A gente cobre todas as áreas do tempo geológico em uma semana de intenso debate científico e com divulgação também para a comunidade, né? Desde minicursos, está um simpósio riquíssimo em termos de conteúdo, e a gente aproveita para convidar os colegas que quiserem se inscrever ainda no nosso evento. As inscrições para os participantes ainda estão abertas. E eu estava olhando aqui, @XII_SBPV, é o Instagram. Isso mesmo. Né? No fim do programa a gente repete de novo. E o site sbpv.rocks, ROCKS. Isso mesmo. O período de inscrição de trabalhos já foi encerrado. Ele já está encerrado, porque nós temos o nosso livro, o nosso cronograma todo encerrado, mas a gente está com as inscrições abertas para visitantes, para quem quiser assistir os trabalhos. A gente vai ter 97 trabalhos apresentados oralmente, então vão ter 3 sessões paralelas de trabalhos científicos sendo apresentados. A gente tem palestrantes do Brasil e do exterior, a gente tem palestrantes de Buenos Aires, a gente tem uma palestrante vindo diretamente de Harvard
para palestrar para a gente também. A gente tem grandes expoentes da paleontologia nacional, o diretor do Museu Nacional vai estar palestrando, grandes paleontólogos, tanto do Rio Grande do Sul quanto de outros estados. Então, a gente vai ter um espaço bem rico de troca de informação e a gente espera poder ter as portas abertas para quem quiser participar também. E, Leonardo, a gente vê aqui que diz no site, né, que é Santa Maria e Quarta Colônia. Então, as atividades, elas vão ser algumas aqui, algumas lá. Como é que está sendo essa dinâmica, até para as pessoas que eventualmente vierem de fora, como é que elas podem procurar melhor essas bases, né? Até para se estabelecer. Uhum. É isso, a gente optou por fazer, né, o evento basicamente em 2 localidades, né? Ele vai ser aqui na UFSM, mas algumas atividades do evento vão ser lá na Quarta Colônia. Então, por exemplo, nossa sessão de minicursos, né, a gente também tem, além de todos esses eventos que o Flávio comentou, né, a gente vai ter 8 minicursos, né, também de altíssimo nível, que vão ser na próxima segunda-feira. E esses minicursos eles vão ser lá no CAPA, lá em São João do Polesne, né? Então, na terça-feira, também a gente vai ter a abertura do evento, também vai ser lá em São João do Polesne. E depois, no último dia do evento, a gente vai ter uma saída de campo, né, com algumas pessoas que se inscreveram, para mostrar algumas das localidades, né, da região onde os fósseis são encontrados. Né? Como a gente falou, né, os fósseis, né, da região eles são sempre muito noticiados, eles são sempre muito importantes. E muita gente de fora tem interesse em ver de onde eles vêm, conhecer um pouco sobre as localidades que eles são provenientes. Então, essa saída de campo, né, ela tem esse intuito. Né? Ele não é uma saída de campo, digamos assim, para procurar fósseis, mas sim de ser uma atividade mais didática, para explicar como são as localidades, né? Como elas se formaram e quais são os fósseis que são provenientes dessas localidades. Então, ele vai ser um evento que vai ser parte em Santa Maria, né? E parte na região da Quarta Colônia. Mas a maioria das atividades vai ser feita em Santa Maria e, de repente, é mais interessante para a pessoa se deslocar? Ou melhor, a pessoa vir e se estabelecer na região da Quarta Colônia e ir para Santa Maria, né? Vir para Santa Maria na ocasião das atividades aqui? Isso é muito relativo, né? Depende da pessoa, né? Por exemplo, às vezes na Quarta Colônia tem uma série de outras atividades que podem ser feitas, como turismo e tudo mais, né? Mas as principais atividades elas vão ser realizadas aqui, né? Na UFSM, pelo fato que aqui está localizado o auditório onde vai acontecer o evento. Ah, sim. Né? Mas, assim, a gente convida, né, todo mundo, todos os participantes, mesmo que se hospedem aqui em Santa Maria, que fiquem aqui, né, que conheçam, que guardem um pouquinho do tempo, de repente no final de semana, para conhecer, né, as belezas da região da Quarta Colônia. E eu estava vislumbrando aqui que um dos convidados é o Pirula, que é um paleontólogo, divulgador científico aqui já há algum tempo, né, com um canal no YouTube bem prolífico. Como é que foi esse contato com ele? Como é que vai ser a programação envolvendo ele, Flávio? Então, o Pirula ele faz parte da nossa geração de paleontólogos, né? Nós estávamos na pós-graduação concomitantemente, né? Em diferentes instituições, mas então nos conhecemos de longa data, né? Tanto o Leonardo, eu e o Felipe Pinheiro, da Unipampa, que nós 3 estamos presidindo o simpósio. A gente tem uma relação já de bastante tempo com o Pirula e haja vista que a gente tem um compromisso muito grande com a comunicação da ciência e com a divulgação científica, a gente achou uma oportunidade bastante bacana de trazer um dos nossos que faz isso com sucesso, né? Mais do que para falar de paleontologia, o Pirula vem aí para, claro, participar do evento, mas também para trazer as palestras dele com relação à importância da divulgação da ciência. Então, e aí é muito importante ressaltar que numa ação conjunta do projeto Aluata de comunicação científica, da Coordenadoria de Comunicação e do Gabinete do Reitor, eles conseguiram, inclusive, destacar o Pirula para fazer uma palestra aberta, gratuita, para toda a comunidade acadêmica da UFSM. Então, o Pirula não só vai estar palestrando no simpósio, ele vai ter uma palestra, vamos dizer assim, exclusiva para os participantes do simpósio, que vai ser feita num ambiente de comemoração. A gente vai fazer uma palestra no bar com ele, né? Mas também vai ter uma palestra exclusiva para a comunidade acadêmica da UFSM, aberta, grátis, que vai ser na sexta-feira, dia 19, às 14h30, no auditório Wilson Aita, lá do CT.
essa palestra vai estar aberta e eu já aproveito para convidar toda a comunidade acadêmica, desde estudantes até servidores, para ver o Pirula falar e conversar com ele. Até porque acredito que o espaço seja limitado, né? Então, vai haver alguma listagem, alguma forma de inscrição? Ele é aberto por ordem de chegada. O auditório ele tem, se não me engano, a capacidade para 300 pessoas, né? Uhum. Mas acho que o Pirula não vai se importar se o pessoal estiver sentando pelo chão por onde der, né? E é muito legal porque a gente vê vários dos nossos estudantes assim bastante felizes com a presença dele. É legal ver como ele é um colega cientista que consegue despertar isso no pessoal, né? Nos nossos estudantes, assim, esse interesse pela ciência, né? Então tem bastante gente bastante feliz com a possibilidade de vir conhecer um paleontólogo brasileiro, né? E a gente está bastante ansioso para ver o que ele tem para nos contar. E ele vai trabalhar mais a temática da divulgação científica e do perigo das pseudociências, né? O tema da palestra dele vai ser voltado mais a isso. E é um tema bastante recorrente no canal dele também, né? Que ele e do Átila, né? Que acabam sendo o Átila Yamarino, que é também um divulgador científico bastante proeminente aqui, né? E acabou sendo reconhecido ali justamente em função da pandemia. Parece que ele teve um crescimento, né? Exponencial. E são duas pessoas que a gente sabe que estão sempre em diálogo também, então é super importante isso. E o Pirula faz aquilo que o Carl Sagan ou o Stephen Jay Gould falavam lá no passado, né? Ele usa da paleontologia como uma maneira de cativar as pessoas para falar sobre outros assuntos. Então, mais uma evidência de como a paleontologia é um importante canal de comunicação científica, né? A gente usa os dinossauros de isca para falar do que for necessário falar na atualidade. Então vai ser um tema, seja qual for o tema específico da palestra dele, né? A gente não sabe, vai ser uma surpresa. Com certeza vai ser um tema super pertinente, super conectado com a atualidade do nosso país. E no fim das contas a gente acabou passando rapidinho assim, sobre a formação de vocês e agora contigo falando que foram colegas, enfim, né? Começando agora para fazer o jogo aqui com o Leonardo, conta da tua formação. Te formou em biologia? Como é que foi a pós-graduação? O que te fez chegar a, de repente, num determinado momento, entender que, num primeiro momento, que a tua graduação era aquela área e que a paleontologia era o único caminho possível? As tuas escolhas... É que aqui, no nosso programa, o Ineditados, ele tem um subtítulo, um slogan, que é o Conversas para Além do Livro, que nós somos um programa da editora da UFSM. Mas também somos um programa de divulgação científica, mas a gente gosta de mostrar para as pessoas quais foram as motivações pessoais, quais os caminhos e, às vezes, os descaminhos que fizeram com que alguém escolhesse uma profissão e hoje pudesse estar aqui inserido, produzindo, feliz, enfim. Então, o Leonardo começa. Perfeito. Bom, assim como o Flávio estava comentando, eu acho que a grande maioria dos paleontólogos que cresceram nos anos 90, a gente tem uma influência pop muito grande, assim. Mas porque ele falou, né? Eu sou paleontólogo desde os 6 anos, aí fica difícil, né, perguntar a trajetória. Porque... eu acho que todo mundo, assim, é um pouco inspirado em Parque dos Dinossauros e durante os anos 90 tinha, no Brasil foi muito famoso um álbum de figurinhas do Chocolate Surpresa. Eu acho que muita gente conhece esse álbum. E esse álbum, assim, como a gente vivia numa época assim que o acesso não existia internet, né? Não era tão fácil como hoje. Né? Então, qualquer informação que a gente tivesse, né, a gente se agarrava naquela informação. E ele tinha... É importante falar aqui para os nossos ouvintes jovens que nunca viram um chocolate surpresa na vida. Era uma figura muito bem ilustrada, muito bem desenhada, de um lado, e atrás tinha uma ficha técnica daquele elemento que estava na figura. Eu me lembro de 3 coleções muito importantes, assim, que era justamente, né, dos dinossauros, a de astronomia, e depois teve uma de cães, das raças de cães. E era uma coisa... Hoje a gente digita, quer saber uma raça? Tu digita no Google
E aparece a raça, aparece a figura, aparece a Wikipedia. Nós não tínhamos de onde tirar. Então, o chocolate surpresa era quase uma mini enciclopédia que a gente ia montando conforme comia chocolate. Olha que maravilha. Com importante atuação de paleontólogos como consultores científicos e escrita para que as crianças entendessem. Que maravilha. Era uma divulgação científica, né? Perfeita. Com certeza. E era muito interessante tudo isso, assim, porque existia um método, né? Tu tinha que juntar primeiro uma série de documentos, enviar, né? E depois ir todo dia no correio perguntar se já chegou, né? O álbum, né? E depois começar a colar as figurinhas. Então tinha toda uma metodologia para preencher esse álbum. E um deles era de dinossauros, né? Então isso foi uma das coisas que chamou a atenção de muita gente nos anos 90, né? Eu me lembro disso, né? E eu fui um deles. Né? Então, né? Hoje eu não trabalho com dinossauros, né? Minha linha de pesquisa é outra, né? Mas, né, os dinossauros, eles são, acho que, a porta de entrada para a maior parte das pessoas que se dedicam à paleontologia, né? A paleontologia deve muito a essa coisa dos dinossauros de chamar a atenção, né? Porque eles eram criaturas, né? Os dinossauros, quer dizer, que não são as aves, né? Que chamam muita atenção pelo tamanho, pela diversidade de formas, né? Então, não tem como não ficar impressionado, né, quando a gente vê um fóssil de um dinossauro, por exemplo. Então, eu acho que os dinossauros são a porta de entrada, né, da maior parte dos paleontólogos. E aí, nos anos 90, era uma coisa que me chamava muita atenção. Eu era uma daquelas crianças que gostava muito de paleontologia, né, e depois acabei fazendo biologia, né, e no local que eu fiz graduação, né, o meu orientador de graduação, ele não trabalhava com dinossauros, ele trabalhava com mamíferos. Então, né, eu comecei a seguir os passos dele e comecei a trabalhar com os mamíferos do Pleistoceno, né, que são mamíferos que viveram até uns 10 mil anos atrás, mais ou menos. Então, nos primeiros anos da minha carreira, eu comecei a trabalhar com esses animais, com as preguiças gigantes, os gliptodontes, né, que também são animais que chamam muita atenção, porque eles eram gigantescos e eles estavam, né, vivendo até 10 mil anos atrás, por exemplo, até que eles foram totalmente extintos. E aí, né, eu fiz mestrado, doutorado, trabalhando com esses animais, com alguns mais antigos, e depois que eu comecei a trabalhar no CAPA, né, desde 2016, então eu mergulhei no tempo profundo, por assim dizer. Né, eu comecei a investigar as origens dos mamíferos lá nos ancestrais mais antigos, que são os sinodontes, né, que são animais que viveram entre 200 e 250 milhões de anos. Então, praticamente, grande parte das características que determinam, né, morfologicamente ou fenotipicamente e fisiologicamente o que é um mamífero atualmente, elas surgiram em algum momento do período Triássico. Né? Então, além de toda essa relevância para a compreensão da origem de diversos grupos que têm as rochas triássicas, né, como o Flávio comentou antes, a nossa própria origem, né, como seres humanos, como primatas, como mamíferos, ela está ligada às rochas do período Triássico que afloram aqui no nosso estado. Né? E isso é maravilhoso, porque muitos fósseis, uma grande parte do conteúdo que está escrito nos livros, textos do mundo todo, ele se baseia em fósseis que são achados aqui. E isso é fascinante. É um patrimônio que é raríssimo ao redor do mundo, né? Mas ele está disponível para os pesquisadores que trabalham aqui na região. Eu fico impressionada com isso, porque a gente, às vezes, não tem a noção, não tem nem como valorar a importância disso em termos de humanidade, né? Em termos de história da humanidade. E porque está aqui na nossa... Está tão perto, né? Eu sempre... Também, quando criança, tive esse contato, gostar de dinossauros, eu sempre gostei de desenhar. Era uma coisa que eu criava as minhas próprias listagens de dinossauros, porque eu também não tinha um acervo de figuras ou de imagens. Então, às vezes, alguma informação que eu via num jornal, eu fazia o recorte, eu guardava, porque eu não sei quando é que eu ia ter acesso àquela informação de novo. Então, às vezes, saíam pôsteres da Super Interessante, falando, às vezes faziam gráficos, né, infográficos com vários tamanhos de dinossauros, perto de uma pessoa, quais que eram as proporções. Eu pensava, nossa, uns são tão pequenos e outros são tão enormes, e era uma coisa que me chamava muita atenção. Mas eu não tinha ainda, até porque eu acho que tenho quase certeza que sou um pouco mais velha do que vocês, eu ainda não tinha essa dimensão da proximidade da UFSM com esse acesso. Não me passava pela cabeça fazer algo ligado à paleontologia, uma biologia. Até era uma coisa que no colégio eu tinha essa inclinação, eu tinha esse gosto. Mas nunca me passou pela cabeça porque
eu achava que eu ia ter que despender um grande esforço, sair de casa, fazer uma formação longe, não sei se os meus pais dariam conta e tal. O que eu posso fazer aqui em Santa Maria que me agrada? Ah, fiz desenho industrial. Mas eu podia ter feito... Ainda dá tempo. Quem sabe, né? São coisas aí agora, né? Infelizmente, aí na tarde em que o Pirula vai estar palestrando, eu vou estar defendendo a minha tese de doutorado. Então, quem sabe, terminando o doutorado, começa uma outra formação aí. E tu, Flávio, como é que foi essa tua descoberta também, essa aproximação, esse gosto? Então, o primeiro dinossauro que eu vi, que foi o que me fez ser quem sou hoje, foi um dinossaurinho que vinha numa coleção do iogurte. Ah, eu tenho um Parasaurolofo. Ah, se quiser trocar, eu tenho 2 Triceratops. Eu morava em Santa Rosa e na minha cidade só veio um dinossauro. Em todos os iogurtes, todos que tu comprava vinha o mesmo. Então, eu tenho 2 Triceratops, no caso. Que, fatalmente, é o meu dinossauro preferido atualmente, né? Porque sou quem sou por conta dele. E que nem o Leonardo, assim, eu vivi toda essa febre de começar a ter esse aumento de conteúdo, assim, passei pelo Chocolate Surpresa, nunca consegui completar o álbum. Se alguém tiver um completo aí para fazer brick, a gente pode negociar. Teve aquela coleção de revistas, a gente tinha uma coleção de revistas que tu compravam fascículos e tu montava a tua enciclopédia e vinha um esqueleto. Esqueleto brilha no escuro. Exatamente. A gente é de uma geração um pouco mais analógica, né? A gente não tinha o Google, a gente queria saber as coisas, a gente tinha que ir na banca, a gente tinha que ir na biblioteca, fazer o que o pesquisador faz, né? E foi uma coisa que explodiu a minha mente, assim. Eu estava no interior, morava numa cidade pequena e, de repente, eu descubro que existe muito mais do que aquilo que eu via falar na minha cidade. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no Chocolate Surpresa é que tinha um dinossauro de Santa Maria no álbum do Dinossauro Surpresa, né? Que é o Estouricossauro. Então eu pensei, não, eu um dia preciso ir para lá. Eu um dia preciso ir para Santa Maria. Sua origem é da onde? Eu sou de Sapucaia do Sul, mas passei minha infância inteira em Santa Rosa, no noroeste do estado. Que, infelizmente, é sobre o Planalto, então não tem rocha sedimentar. Então eu não podia procurar dinossauros. Eu ia ter que me mudar para procurar dinossauros se eu quisesse. E isso nunca saiu de mim, assim. Eu cogitei, durante os últimos anos ali do ensino básico, buscar uma daquelas carreiras que os pais sempre sonham, assim, né? Ser engenheiro, ser médico, alguma coisa assim. Mas eu não tinha outra saída a não ser paleontólogo. Era o que me movia, assim, né? E eu resolvi fazer biologia também. Eu sempre gostei muito da natureza, de evolução. A evolução sempre me fascinou muito. E eu fui para Porto Alegre, no caso. Eu tive a opção de escolher entre vir para a UFSM e ir para Porto Alegre. E eu resolvi ir o mais longe possível que eu podia, para ter a experiência de morar fora de casa. Então, eu fiz toda a minha formação da graduação até o doutorado em Porto Alegre. E aí, prorroguei um pouco mais a minha vinda para Santa Maria e vim para cá. Estou aqui desde 2015, quando ingressei no quadro de servidores da UFSM. Isso me permitiu ter uma formação bastante ampla, assim. Eu tive a ciência, eu gosto muito de falar isso, a ciência me proporcionou muitas coisas boas, assim. A ciência me proporcionou sair de um lugar que eu gosto muito, a minha pequena cidade, mas ter contato com pessoas de vários países, ter contato com diferentes culturas. Eu consegui conhecer o Triceratops pessoalmente, finalmente, depois de muito tempo, graças à ciência, e conseguia fazer o que eu amo de paixão desde os 6 anos, né? Então, hoje eu tenho a felicidade de poder dizer que eu batizei um dinossauro, que eu ajudei a descobrir várias espécies. Eu continuo na busca pelo Estouricossauro, ainda não encontrei um. Quem sabe um dia eu possa participar de uma escavação em que a gente finalmente encontre um Estouricossauro de novo em Santa Maria, né? E hoje eu me sinto muito feliz de estar no CAPA, porque a gente tem a possibilidade de fazer aquilo que a gente gosta todos os dias. E mais do que isso, a gente tem no CAPA a possibilidade de dar essa chance para outras pessoas. A gente, do mesmo jeito que foi em 2007 que a gente se conheceu, né? Eu acho que a gente estava na graduação, a gente se conheceu em Curitiba, num simpósio num congresso de zoologia. Eu não te perguntei, a tua formação, a tua graduação foi onde?
Em Uruguaiana. Uruguaiana. E depois eu fui para URGS. E nessa época que eu conheci o Flávio, e quando eu estava na graduação, a gente se conhecia no congresso, e depois a gente foi colega de pós-graduação, né, de mestrado e de doutorado. Foi uma coisa curiosa, né? Nós dois fomos de caravana até o Congresso Brasileiro de Zoologia, eram os únicos trabalhos de paleontologia que tinha no congresso, né? 2 perdidos no meio de um congresso de zoo. E hoje somos colegas, né? E me perdi no fio da meada agora, mas... enfim, no CAPA, eu fico muito feliz de estar no CAPA, porque eu agora tenho... Tu falava na oportunidade de formar outros, né? Exato, e fazer aquilo que a gente gosta todos os dias, assim. Claro que a gente tem os ossos do ofício, né? Como todas as profissões. Vocês, talvez, mais literalmente. Exato, os fósseis do ofício, né? Do ofício. Mas, no fundo, assim, o que mais gratifica é a gente poder fazer aquilo que a gente ama todos os dias, né? E talvez dar oportunidade para outras pessoas tentarem também se aventurar no mundo da ciência. E agora, já que tu tocou nesse assunto da formação, vocês, né, a gente pensou aqui sobre essa coisa mais geracional da busca, vocês chegam a perceber alguma diferença em gerações ou turmas que vão chegando e que talvez hoje tenham mais dificuldade nessa coisa do buscar in loco, do mover-se em direção a alguma coisa, talvez muito acessando internet, alguma coisa assim, ou... Não sei, vocês percebem isso? Que às vezes é mais difícil fazer com que alguém tenha essa coisa da busca, de ir numa biblioteca, de ir ao lugar. Parece que tudo precisa vir. Pois é, a gente vive um conflito de gerações, né? De certa maneira. Antes a gente tinha pouquíssima informação e a gente fazia acontecer o que pudesse com aquela pouquíssima informação. E hoje tem... quase que informação demais, assim. Informação nunca é demais, Isso, mas existe uma quantidade tão grande que é difícil... Uma curadoria, condensar, né? Exatamente. Sim, especialmente com o público de fora da academia, né? Existe um receio de onde achar informação adequada, de qual informação é correta. Existe muita... do mesmo jeito que a gente tem fake news para o noticiário, a gente tem fake news na ciência também, né? Mas, ainda assim, a gente tem uma facilidade muito grande de acessar a informação. Eu não tenho álbum surpresa, mas eu consigo achar em qualquer lugar para baixar na internet e buscar essa informação, né? E da mesma maneira o conhecimento científico, né? Antes a gente precisava buscar paper na biblioteca. Hoje tu dá 2 cliques e tu tá falando com um pesquisador que está em outro fuso horário e a gente tem muita informação à nossa disposição, né? A gente está vivendo um momento em que a gente tem uma geração que tem mais informação e mais rapidez de processamento de informação do que nós próprios. Eu acho que dá para dizer nessas palavras, assim. Bom, claro que isso tudo casa, né, com o que tudo que a gente vem discutindo, essa curadoria e esse criticismo, né? Porque muitas vezes a pessoa vai ter acesso a informações até conflitantes. E ambas vêm de periódicos e ambas vêm de alguma coisa que é, entre aspas, confiável, mas aí tem que fazer tem que fazer uma leitura e decupar as informações e entender por que, às vezes, algum interesse, algum financiamento. Quer dizer, tem muita coisa de entrelinha que só dentro desse criticismo científico, né, que vai se poder analisar. E dentro da palestra, né, que vai ser feita pelo Pirula, e com certeza dentro das discussões que vão acontecer no evento, isso vai estar sempre contemplado, né? A gente está indo para os nossos minutos finais. Tem alguma coisa que eu não perguntei, que vocês acham que seria importante destacar? Uma frase, uma palavra que vocês queiram deixar, talvez até de... Pô, já gastei minha frase nos primeiros minutos, né? Léo, larga uma pérola aí pra gente. Eu acho que é importante, né, já que a gente está aqui, né, a gente convidar as pessoas para irem conhecer o CAPA, né? Então, o CAPA ele está aberto, né, de segunda a sexta, agora no sábado, né, a gente tem... Claro, é importante dizer que, né? Exato, ele é aberto ao público. Isso, ele é aberto ao público, né? Então, uma coisa que a gente tem, assim, que é um diferencial que o CAPA tem, a gente tem uma exposição lá, não é a gente não tem um museu propriamente dito ainda, né? Um grande museu na Quarta Colônia, embora a gente esteja buscando isso, mas a gente tem uma exposição com alguns fósseis, dos principais fósseis que a gente tem trabalhado lá no CAPA, né?
E um diferencial que tem é que as pessoas que atendem ali, né, somos nós, os paleontólogos, né, e também estudantes, né, muito bem preparados para receber as pessoas, né? Então, quem for lá, quem vai conhecer um pouco sobre esses animais extintos, vai estar ouvindo de pessoas que têm um respaldo para falar sobre isso, né? São pessoas que estão trabalhando com isso, né? Então... E que eventualmente foram já a campo, Não, né? que tem todo mundo tem um conhecimento muito grande, né? São alunos de pós-graduação, normalmente, que estão atendendo lá, né? E nós mesmos. Então, quem for visitar o CAPA, né, vai ser atendido por uma pessoa que trabalha com paleontologia, né? Então, são informações que são muito apropriadas, né? E é uma coisa rara de ter quando tu visitar uma exposição, visitar um museu, tu falar com um profissional. Normalmente tu fala com uma pessoa que é treinada para responder algumas perguntas, né? No nosso caso, tu tá falando com as pessoas que são as que estão desenvolvendo a pesquisa mesmo, né? Isso é um diferencial muito grande que o CAPA tem, né? Então, e a gente convida as pessoas a conhecerem o espaço, né? A gente tem um telefone de agendamento que pode ser encontrado ali nas redes sociais. ufsm.br/capa, com 2 P's. CAPPA, né? Exatamente, ali dá para fazer o agendamento, tem todas as informações para nos visitar e também para conhecer um pouco do nosso trabalho. Isso. E também vamos recordar aqui o Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, na sua 12ª edição, de 15 a 19 de maio de 2023, contemplando Santa Maria e Quarta Colônia nas atividades. O @é XII, né, de 12º, _SBPV. O site é sbpv.rocks, ROCKS. Ou, agora eu não sei se tem que ir o HTTP na frente. Não precisa, não. Se digitar só isso, já vai pro... sbpv.rocks já chega lá. Isso, gostei do Rocks. E deixa eu aproveitar para fazer um segundo convite também para quem quiser trabalhar conosco, né? Não só para visitar, quem quiser botar a mão na massa e lidar com os fósseis do ofício. A gente está sempre aberto a estudantes de graduação, especialmente de biologia, mas também de outras áreas. Por exemplo, agora no fim do programa eu resolvo fazer uma pergunta dessa. Alguém que é bom ilustrador, talvez, não sei se vocês criam concepts dos ossados que vocês encontram. Existe toda a área de divulgação científica para ser explorada em paleontologia. A paleontologia é uma área que abarca todas as ciências. Do mesmo jeito que a gente usa todas as ciências para explicar o presente, a gente usa todas as ciências para explicar o passado. Havendo interesse, então, é melhor procurar vocês e ver se... E a gente vê se encaixa. Exatamente. Normalmente, as nossas linhas de pesquisa estão voltadas mais às áreas das ciências biológicas, das ciências naturais, porque somos. Sim. Mas a gente sempre pode tentar achar alguma coisa para trabalhar, né? E a gente está sempre aberto para estágios de graduação e para quem quiser fazer a pós-graduação conosco no CAPA, trabalhando com os nossos fósseis, né? A gente orienta pelo programa de pós-graduação em biodiversidade animal e ali tem a oportunidade de fazer mestrado, doutorado num programa que é Conceito 6, um dos programas de excelência da nossa universidade, e para trabalhar diretamente aí com talvez um novo dinossauro ou um novo sinodonte, algo da origem do tempo moderno, né? Excelente. Muito obrigada pela presença de vocês. Que tenhamos aí todos um belo evento na semana que vem. E eu acho que o nosso público vai, até independentemente de serem da área ou não, vão ter aí a oportunidade de acessar, de conhecer, né, para esses eventos, que essas partes vão ser abertas ao público. Então, que tenhamos aí uma bela semana de trabalhos aí sobre ciência, sobre paleontologia, sobre biodiversidade animal, né? Muito obrigada. Obrigado, Jéssica. Obrigado a todos. A gente está esperando todos aí para conversar aí nessa semana de ciência e paleontologia. Isso aí, então, para você que nos escuta aí do outro lado, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.